que luz! Sweet, sweet time, sweet, sweet time. Estamos começando a nossa live. Sweet, sweet time, sweet, sweet time. You've got to take your sweet, sweet time. Sweet, sweet time. I want to go where the water's cold, where time Hoje is elastic and days nós iremos conversar sobre um tema muito importante. it won't let E eu tenho certeza de que vocês vão gostar, each moment porque nós iremos falar sobre aonde moram os nossos silêncios. be all I Pois é, ever know. para onde vão aquelas palavras que nós não dizemos? Por que nós não dizemos? Por que nós não nos permitimos falar aquilo que é preciso? E afinal, aonde moram os nossos silêncios? Por que eles existem em nós? Por que nós perpetuamos os nossos silêncios? O que nos impede de falar aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente, se isso na verdade pode descomplicar a nossa vida? Pode descomplicar o que a gente sente em relação a nós mesmos e pode descomplicar os nossos relacionamentos. A cada vez que nós engolimos uma palavra, a cada vez que nós não nos permitimos falar aquilo que a gente sente, que a gente pensa, nós estamos nos automaltratando. Então, eu sou a psicóloga Vera Amaro e hoje eu estarei com vocês aqui conversando sobre esses aspectos da inteligência emocional, da alfabetização emocional, que é a capacidade de nós expormos aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente. Por que isso é tão importante? Porque nós somos seres humanos, pessoas que são habilitadas para se comunicar. Por isso que nós temos o poder da linguagem. Só que muitas vezes, por inúmeras razões, por inúmeras causas, nós engolimos o que nós gostaríamos realmente de dizer. E isso é algo que acontece talvez no momento presente, talvez no seu cotidiano, ou talvez isso faça parte da sua história. E como vocês sabem, quem sempre assiste as minhas lives, eu gosto de começar contando uma história, porque histórias conectam. Se bem que essa história que eu irei contar hoje, necessariamente ela não tem a ver com alguma coisa, com uma incapacidade de falar, e sim como uma dificuldade de expressar aquilo que se deseja. É uma historinha bem pequenininha, bem interessante sobre um casal. Houve um dia, aliás, que um casal, eles estavam completando 50 anos de vida em comum. E era um relacionamento onde eles se davam muito bem. Existia muito amor, muito respeito, muita admiração, muita gentileza, muitos afagos. E eles administravam aquele casamento de uma forma muito leve. E no dia da comemoração dos 50 anos de vida em comum, a esposa resolveu preparar um café da manhã muito especial e aí aquela mesa cheia de pães, doces, bolos, porque afinal eles estavam celebrando 50 anos de felicidade. E o que aconteceu? Ela chamou, né, o marido para vir e ele ajudou a terminar de colocar a mesa, porque eles eram muito cúmplices nas tarefas domésticas, afinal era um casamento bem harmônico. E aí eles sentaram para tomar o café e ela disse para ele: amor, hoje eu vou abrir mão da ponta do pão que você sempre me dá, deixa para mim comer, porque você quer me fazer bem, você quer me fazer feliz e tal, então você sempre deixa para mim comer a pontinha do pão. Ele olhou para ela e disse assim: ah, você
Não quer comer a ponta do pão? Você vai dar para mim hoje? Ela disse, sim, querido. Hoje eu vou abrir mão da pontinha do pão e vou dar para você comer, porque afinal são 50 anos comendo a pontinha do pão. E ele disse, nossa, que bom! Eu adoro a ponta do pão. Eu sempre deixei para você como um gesto de amor, mas a parte que eu mais gosto do pão é a ponta do pão. E ela olhou para ele e disse assim, eu não acredito, amor. Durante 50 anos eu comi a ponta do pão, que não é a minha preferida, porque eu gosto do miolo do pão, só para te agradar, porque eu não tive coragem de recusar uma gentileza sua, de dizer para você aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. Então, agora, depois passados 50 anos, eu vou te dizer, você não precisa mais me dar a ponta do pão, porque na verdade o que eu gosto mesmo é do miolo do pão. Então, pessoas, muitas e muitas vezes nós estamos dentro de um relacionamento ou nós estamos num autorrelacionamento e nós não somos transparentes com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa. E veja bem o quanto que é importante, porque daqui a pouco nós estamos usando um tempo precioso para não resolver questões na nossa vida que só precisariam ser expressas através de algumas poucas palavras. Esse exemplo da história mostra um casal que vivia muito bem e que mesmo assim, vivendo muito bem, eles não tinham coragem de serem transparentes um com o outro, com o receio de incomodar. Então, um dos motivos pelos quais nós nos comprometemos com o silêncio inadequado, muitas vezes, é o fato de que nós não queremos causar nenhum transtorno para outra pessoa ou até para nós mesmos, porque às vezes se a gente fala aquilo que a gente sente, a gente pensa, nós vamos ter que pagar a conta por isso, mesmo que nós façamos isso com delicadeza, porque toda vez que nós somos autênticos, que nós expressamos aquilo que nós queremos, isso tem um determinado preço, tem um grande valor, mas também tem um determinado preço a pagar. Porque pode muito bem que nos dê um trabalho extra e a gente tenha que fazer alguma coisa que não estava na nossa trajetória, não estava na nossa meta, não estava no nosso programa, ou também pode ser que nós tenhamos que ouvir alguma resposta da pessoa que está ouvindo aquilo que nós estamos dizendo. E a gente às vezes não quer pagar esse preço. Por quê? Porque a gente não quer ser delicado, ou porque a gente tem medo de uma rejeição, ou porque dá muito trabalho, é melhor ficar em silêncio, porque nós somos orgulhosos e não queremos ter que enfrentar a resposta que vai vir, porque toda ação tem uma reação. E isso é padrão nos relacionamentos. E até mesmo com a gente mesmo, porque às vezes se eu fico lhe dizendo aquilo que realmente eu estou pensando, eu estou sentindo, eu vou ter que virar minha chave. Eu vou ter que processar algumas mudanças que talvez a minha zona de conforto daquele momento não me permita fazer isso. Entendeu? Mas, na verdade, o que nós precisamos hoje é clarificar um pouco melhor sobre aonde moram os nossos silêncios, para onde eles vão quando nós não falamos nada. E por que que isso acontece? Eu tenho falado para vocês bastante sobre a palavra permissão, as palavras permissão, proibição e proteção, que são os três P's mais importantes da alfabetização emocional, de como que nós nos preparamos para nos tornarmos pessoas com uma melhor autonomia emocional. Então, esses P's são proibição, que são os limites úteis e necessários que nós precisamos dar para nós e também para as outras pessoas com quem nós convivemos. Proteção, que é o acolhimento
Nós precisamos acolher as nossas dores emocionais, as nossas fragilidades, as nossas travas, os nossos bloqueios, e também precisamos acolher e respeitar e dar um colo para as dores daquelas pessoas que são especiais na nossa vida. E depois, então, tem a proibição, a proteção e a permissão. O terceiro P, que se chama permissão, ele é aquele estímulo que a gente dá para alguém ou para nós mesmos para expressarmos as nossas emoções, para expressarmos as nossas palavras, aquilo que a gente quer dizer, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente precisa pedir para o outro nos falar. Então, essa é a permissão. Ela pode ser interna, em relação a nós mesmos, ou ela pode ser externa, na medida em que a gente está em algum tipo de relacionamento. Não necessariamente um relacionamento a dois, pode ser um relacionamento com filhos, com amigos, no trabalho. A permissão é alguma coisa muito importante. Eu permito que a outra pessoa me fale aquilo que ela precisa me falar e eu me permito dizer aquilo que eu preciso dizer para mim mesmo e para as outras pessoas. Então, é um diálogo interno de caráter positivo e é um diálogo externo também. Muitas das nossas vivências lá na nossa casa de infância é que irão delinear a nossa capacidade de nos permitir falar, de acolher o outro e dar os limites úteis e necessários. Todo mundo sabe, e eu tenho conversado muito com vocês aqui, sobre as várias pessoas que nos habitam. E uma das pessoas que nos habitam, e que tem um nome bem conhecido, bem popular, é a nossa criança interior. Essa criança interior, ela é a sede das nossas emoções. Nela vivem a nossa tristeza, a nossa alegria, a nossa raiva, o nosso medo, o nosso afeto. E essas emoções, elas possuem nuances. Que essas nuances elas podem ir, por exemplo, usando o medo. O medo, ele pode ir desde um receio até uma fobia. A tristeza, ela pode ir desde um ressentimento até uma depressão. Então, todas as nossas emoções têm graus, elas podem escalar para cima, tá? Claro, quando a gente escala é sempre para cima, né? Ninguém vai escalar para baixo. Bom, então, e essas emoções, muitas vezes, elas precisam ser melhor administradas, melhor gerenciadas por nós, porque lá atrás da nossa casa de infância, a criança que nós fomos não teve a permissão para expressar aquilo que ela pensava e aquilo que ela sentia. E ao mesmo tempo ela pode ter tido até muitas proibições e pode não ter sido acolhida na sua vontade de dizer, de expressar aquilo que era importante para ela em determinado momento. Isso é bastante comum. Então, aquelas pessoas grandes que passaram pela nossa vida e que cuidavam de nós, nos passaram algum tipo de mensagem que poderiam ser facilitadoras da nossa expressão verbal, da nossa expressão física, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, ou elas podem ter nos passado mensagens que não acolhiam e até mesmo que proibiam a nossa capacidade de falar, a nossa capacidade de comunicar o essencial. E isso pode ter percorrido a nossa vida com essas proibições, com essas decisões de não falar, até o tempo presente. Então, esses nossos silêncios, respondendo à pergunta, aonde que moram os nossos silêncios? Eles moram dentro da proibição, dentro dos limites que nós recebemos e que às vezes a gente nem lembra deles. Às vezes a gente tem uma timidez e acusa a nossa timidez pela nossa incapacidade, mas essa timidez ela é apenas o sintoma de alguma proibição que você vivenciou lá atrás. Ela é apenas a febre. Toda febre tem uma causa. A febre só existe
porque existe uma infecção por trás da febre. Então, a timidez para falar, o orgulho de não dizer aquilo que se quer dizer, o que se precisa dizer, o medo, a dor que pode causar, tudo isso são febres. Então, é o resultado da nossa incapacidade, da nossa proibição interna. Por quê? Quem é que dá essa permissão hoje, no tempo presente, de nós dizermos aquilo que a gente quer, de nós pararmos de fazer silêncio para as coisas significativas da nossa vida? Hoje somos nós. Talvez lá atrás nós tenhamos tido esse bloqueio, nós tenhamos sido proibidos ou criticados ou rotulados quando queríamos nos expressar, mas hoje nós temos a capacidade de questionar isso e entender que aquilo que nós engolimos pode se transformar numa dor muito maior e às vezes até em questões físicas. Não é nada incomum que as pessoas desenvolvam problemas psicossomáticos em função de não dizer o que pensa e o que sente. Muitas doenças de fundo emocional e que se transferem para o físico já são comprovadamente comprovadas, olha que horror que eu estou dizendo assim, mas já são comprovadas, entendeu? Por quê? Porque é a negação daquilo que a gente sente que nos adoece. Por exemplo, toda vez que a gente se sente rejeitado, nós vamos buscar alimentar essa rejeição em algum outro momento, porque nós somos pessoas que tendem à compensação. Nós tendemos ao deslocamento. Então, já que a gente não consegue se administrar em determinado contexto, o que nós fizemos? Nós desviamos a nossa rota e vamos tentar compensar aquela dor, aquele bloqueio em alguma coisa. Talvez a bebida, talvez uma droga, talvez um cigarro, talvez um chocolate, talvez um mau humor, talvez a ausência de delicadeza, talvez uma irritabilidade, talvez uma doença de pele e até mesmo talvez um câncer. Existe essa possibilidade. Então eu quero convidar vocês nesse momento a se questionarem que silêncios vocês carregam com vocês nesse momento. Que coisas que vocês gostariam de expressar e que não estão fazendo. E que tipo de perda vocês têm com isso. É muito importante a gente ter essa autoconsciência, ter essa conversa, essa delicadeza com a gente mesmo, porque em uma altura da vida as coisas precisam ser resolvidas. Não adianta nós nos justificarmos, mas eu nunca fiz isso, eu nunca falei, como é que eu vou fazer isso agora? Eu não consigo, eu não posso, eu não me sinto capaz. Eu tenho um receio do que possa acontecer, eu tenho medo de falar o que eu sinto, o que eu penso. Isso pode me trazer consequências. Enquanto você encontrar muitas justificativas para não fazer aquilo que você precisa fazer, você não irá mudar nada na sua vida. Né? Existe um ditado que diz assim, quem justifica, justifica, ou seja, quem acha justificativas, ratifica. O que é ratifica? É continua fazendo daquele jeito e não modifica. Eu adoro ditados, porque eles têm uma sabedoria popular incrível nessas mensagens. Então, quem justifica, justifica, ratifica e não modifica. Então, pare de achar desculpas para o que você não está fazendo na sua vida. Sempre existirão caminhos de solução. Você sempre poderá ter algumas escolhas. É claro que eu tenho consciência que algumas situações da nossa vida são tão dolorosas que
em algum momento nós nos sentimos congelados e também nos sentimos incapazes para resolver. Mas nada é tão definitivo. Talvez você precise passar um tempo se autoacolhendo, se auto-permitindo, para depois tomar uma atitude de ação. Então, a nossa live de hoje, esse momento dessa conversa minha com vocês, é exatamente isso. O que você está fazendo com os seus silêncios? Silêncio é uma porcaria na vida da gente. Atrasa a nossa vida. Se você precisa, nesse momento, dizer alguma coisa para si mesmo ou para alguém que é significativo para você, ache um jeito de fazer isso. Você pode falar de uma forma assertiva, mas nunca esqueça da delicadeza, porque às vezes a gente não está pronto para ouvir as nossas conversas internas e às vezes a outra pessoa também não está pronta. Mas você vai achar um jeito certo de comunicar aquilo que é importante. Porque toda vez que você se nega a expressar aquilo que é preciso, você está colocando um bloqueio, uma trava na sua vida. E a sua vida não irá melhorar. E aí você também não vai nem conseguir fluir em outras coisas. Por exemplo, se você tem uma situação mal resolvida com uma pessoa, da sua família, do seu bem-querer, não importa. Se você não resolver essa situação, o que vai acontecer? Você vai ficar preso nisso e isso vai se tornar um peso na sua vida. Sabe aquela coisa assim, quando você fica carregando uma pedra e para subir uma montanha e aquela pedra vai puxando você e não lhe deixa fluir, não lhe deixa caminhar? É assim que funciona. Imagina comigo, aquela pessoa, existe até na mitologia grega, existe até uma expressão que é o Sísifo, que é aquela pessoa que carrega uma pedra acima, uma pedra muito pesada, ele vai rolando aquela pedra acima, muitas vezes, muitas pessoas aqui talvez conheçam, né, o mito de Sísifo, ele vai rolando aquela pedra acima, quando ele chega quase no cume, quase na meta, quase no objetivo dele, ele tropeça e a pedra vai lá para baixo. Qual é a analogia que eu estou querendo fazer? É que se você não destrava o seu verbal, não destrava a emoção que lhe aprisiona, você está sendo um Sísifo. Não tem palavrão aí, tá, gente? Mas, né, para quem quiser entender assim, porque Sísifo se escreve S-I-S-I-F-O, Sísifo. E aí, você está funcionando como ele, você está quase lá, e quando você quase faz as coisas, não quer dizer que você resolveu o seu problema. Você vive de quases. Eu quase falei, eu quase amei, eu quase me alegrei, eu quase dancei, eu quase. É aquele tipo de pessoa que quando vai jogar futebol, só chuta na trave, nunca faz o gol. E você quer ser essa pessoa? Você quer ser aquela pessoa que vive num quase e que passa a vida inteira sem resolver aquilo que precisa ser resolvido? E aí quando olha para trás, você vai chegar lá aos 70, aos 80 anos de idade, você vai olhar para trás e vai se arrepender daquilo que você não disse, daquilo que você não falou, do amor que você não confessou, da dor que você não expressou. Fica complicado, porque às vezes chega uma fase da vida que não tem mais como resgatar algumas coisas. Mas hoje, aqui agora, ainda é o seu tempo, ainda é a sua vez de dizer da sua emoção, de dizer da sua dor, tanto para você mesmo, quanto para algumas pessoas que estão penduradas na sua vida, que lhe circundam. Por exemplo, nós estamos saindo de uma fase muito difícil no nosso país,
onde as pessoas que se gostavam brigaram por uma questão de posicionamentos políticos, romperam relações afetivas por alguma coisa que, na verdade, nem iria influenciar muito diretamente as suas vidas, quebraram relacionamentos. E outro dia eu estava dizendo para uma pessoa que estava me falando, olha, eu fui no consultório isso. Essa pessoa, ela me disse assim, eu eduquei tão bem a minha filha, eu fui um pai excelente para minha menina, e olha só o tipo de coisa que ela me apronta, foi votar em tal pessoa. Como que pode uma coisa dessas? Como que ela, onde foi que eu errei? E eu disse para ele, você não errou em lugar nenhum. Você simplesmente deu para ela o livre-arbítrio de ela poder fazer as escolhas dela. E aí ele estava com essa filha sem falar com ela já há meses por causa de uma questão política, porque cada um tinha o seu lado e todo mundo tinha razão, cada um faz as suas escolhas. Mas romper um afeto por causa disso é demais, sabe? Porque quando a gente gosta de alguém, a gente precisa respeitar os posicionamentos alheios, mesmo que a gente não concorde. Eu tive, na verdade, né, porque a pessoa não morreu, eu tive um grande mentor que ele dizia assim, eu posso não concordar, mas eu admiro e abençoo as posições de cada um. Então, você até pode não concordar com algumas coisas que você sente e que você pensa, mas você precisa abençoar as suas dores, acolher os seus pensamentos, dar um jeito de cuidar deles e também das outras pessoas que têm o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, e isso é fundamental, porque se você não se relaciona bem com as suas encrencas pessoais, como é que você vai se relacionar bem com as encrencas dos outros, das suas relações? Se a sua criança tem tantas proibições internas, carrega tantas dores, tantos bloqueios, como é que a sua criança vai se divertir com a criança da outra pessoa? Vocês sabiam que no estado de ego, no estado de eu, que se chama criança, existe um circuito positivo e existe um circuito negativo. E o circuito positivo, ele se chama criança livre, um deles, tá? E nessa criança livre mora a sensibilidade, mora o afeto, mora a alegria, mora o prazer. E se você proíbe essa criança de expressar o que ela sente, o que ela pensa, você está proibindo o seu prazer, a sua alegria, o seu afeto de se expressar também. Eu gosto muito de falar, fazer analogias com situações, com histórias de pessoas. Houve um tempo em que eu tratei de uma pessoa, e eu sou super ética, não estou falando o nome dessa pessoa, isso faz muito tempo, muito tempo. Não vou dizer quanto tempo, tá? Porque daí eu vou denotar qual é a minha idade. Se bem que a maioria de vocês sabe quantos anos eu tenho. Então, há muito tempo, nós estávamos trabalhando exatamente a liberdade de expressão dessa moça. E ela me disse que ela tinha muita dificuldade de conversar com o marido sobre a incapacidade dela de sentir prazer, porque ela não se permitia sentir alegria, ela não se permitia expressar o quanto que era difícil para ela. Então, o que eu quero dizer com isso? Que na medida em que você se proíbe, você acaba detonando com um relacionamento, porque a sua ausência de permissão, a proibição que você se coloca, vai reverberar no seu mundo externo. E muitas vezes nós prejudicamos os nossos relacionamentos exatamente por tantas palavras não ditas. Todas as palavras podem ser ditas,
desde que sejam na hora certa, no momento adequado, com a delicadeza e com a permissão da outra pessoa. Você não pode ficar engatando uma quinta e sair dizendo tudo aquilo que você pensa para alguém. Por quê? Porque isso não vai dar certo. Você vai gerar algum tipo de conflito. Então, uma das dicas que eu tenho, se você está em um relacionamento profissional, familiar, de casal, e você precisa falar aquilo que você tem que falar, que é importante para a fluidez do relacionamento, é você chegar para a pessoa e dizer: olha, tem alguma coisa que eu preciso conversar com você. Quando que fica bom? Quando que vai ficar legal para você a gente falar sobre isso? E aí, vocês marcam um momento. E quando você pede permissão para outra pessoa, imediatamente ela entra numa postura de lhe acolher, porque ela não está se sentindo invadida. Muitas e muitas conversas não dão certo porque nós invadimos o espaço da outra pessoa. Muitas e muitos diálogos internos nossos se tornam muito negativos porque nós invadimos o nosso tempo presente, porque nós não somos delicados o suficiente com a gente mesmo, nós nos rotulamos, nós nos julgamos, nós queremos que a gente faça as coisas de uma forma perfeita, ou nós nos vitimizamos, achamos que nós não temos capacidade de alçar os voos, de falar aquilo que realmente importa. Então, a minha mensagem de hoje é: por favor, não engula os seus silêncios. Você vai pagar essa conta, eu não tenho dúvida nenhuma. Por favor, ache um jeito de expressar aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Se você não consegue fazer isso sozinha, busque uma terapia, busque um curso de desenvolvimento emocional, busque uma saída para se expressar. Não deixe que essa sua dor se transforme em alguma coisa maior, porque não é legal, mas não é legal mesmo. Eu não olhei o chat, mas eu acho que ninguém perguntou, né? Eu quero agradecer a presença de vocês. A nossa conversa hoje não vai ser muito comprida, tá? Porque na verdade esse é apenas um grito de alerta, tá? Um grito de alerta para que você se olhe, se perceba, se sinta e veja o que você tem engolido. E o que precisa sair? Porque se você não disser aquilo que você necessita, se você ainda ficar trancando aquela criança interior, obedecendo ordens que já estão totalmente disfuncionais, totalmente obsoletas, se você não redecidir fazer diferente, a sua vida vai congelar. Tá? Isso não é uma ameaça. Simplesmente eu estou compartilhando com vocês anos e anos de clínica, anos de experiência que eu percebo as pessoas, quando a pessoa aprende a dizer o que ela quer, a dizer o que ela pensa da forma certa, do jeito adequado, existe uma libertação incrível e essa libertação se chama autonomia emocional. Hoje eu ainda fiz um post sobre isso. Quando nós nos permitimos sentir o que a gente sente, expressar o que a gente precisa, nós temos um crescimento, nós ficamos repletos de plenitude. É uma grande verdade. E eu te desejo isso. Não é fácil? Não. Não é simples? Não. Mas é possível. Então, a nossa live de hoje é um convite para você se perguntar aonde moram os seus silêncios e o que você vai fazer com isso. Se você quiser me fazer alguma pergunta, pode mandar no direct, porque você sabe que eu sempre respondo. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo.
E no direct, você está totalmente protegido na sua confidencialidade. Ninguém tem acesso a ele a não ser eu. Então, não se sinta constrangido nem tímido. Pode me perguntar. Se eu souber responder, não me faça perguntas muito difíceis também, né? Porque eu não tenho bola de cristal, tá bom? Quero deixar um beijo para vocês. Espero que essa nossa conversa de hoje tenha agregado algum valor, tenha convidado você a se questionar, a questionar a sua vida e que você possa fazer diferente do que você tem feito até agora, se esse até agora não tem sido exatamente o jeito que você gostaria, tá bom? Não se limite, não se boicote, deixa a vida fluir, tá? Deixa a vida levar, que nem diz o Zeca Pagodinho. Um beijo, nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.